Meu amigo, parece que de fato Guilherme Boulos vai entrar no governo Lula, sim, e vai entrar na Secretaria-Geral no lugar do Márcio Macedo, que é do PT. A dança das cadeiras que está rolando lá no ministério, no gabinete ministerial do Lula, ou é por extrema necessidade, como foi o caso do Carlos Lupe, ou então é realmente só dentro da base do núcleo mais forte de apoio, que é PT, PSOL, PCdoB, essa galera aí. Guilherme Boulos, claro, vai ganhar aqui o seu prêmio de consolação pela fidelidade prestada ao governo Lula. Provavelmente isso vai acontecer assim que o Lula voltar da China. Ele passou lá na Rússia para babar o saco do Vladimir Putin. Depois foi para a China para babar o saco do Xi Jinping, se encontrando com ele de novo. Tem pouco tempo que eles se encontraram. Mas enfim, parece sim que isso aqui vai rolar. E enquanto essa mudança de gabinete ministerial acontece, o pessoal do PDT consolida a sua separação do governo Lula, um enfraquecimento geral em matéria de representatividade no Congresso, em matéria de capacidade de negociação. Vamos conversar então sobre esses temas, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho. E se você quiser me ajudar ainda mais, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, apertei errado os botões aqui, troquei de teclado, agora estou todo perdido aqui na análise. Mas enfim, de acordo com o que foi colocado, conversa de bastidores, e vamos lá. Eu já tinha falado sobre essa possibilidade há algum tempo atrás, que o Guilherme Boulos, sim, estava cotado para esse ministério mesmo no governo Lula, talvez como uma recompensa por sua fidelidade, talvez como uma forma de trazer o pessoal mais para perto do governo, uma vez que já existe um racha dentro do partido, inclusive com a possibilidade de abandonar o apoio ao Lula. Obviamente, esse pessoal do PSOL nunca vai votar num Bolsonaro da vida, na oposição ao Lula. Eles vão fechar com o Lula sempre. Assim como o PDT, o próprio PDT, inclusive, mencionou que, uma vez deixando o governo, eles continuariam sendo de esquerda, mas não seriam a esquerda PT, seriam uma outra coisa, seriam uma alternativa. Enfim, provavelmente o Márcio Macedo, que é do PT, vai rodar, porque não tem problema tirar ministérios do PT, o partido é do Lula mesmo no final das contas, ele não precisa do apoio do PT em troca de cargos ministeriais. E vai colocar o Guilherme Boulos, não se sabe ainda se a outra ministra do PSOL vai sair e vai dar espaço para alguém, ou se o partido vai ficar com 2 ministros dentro do governo Lula. Então, inclusive aqui, a ideia por trás desse apoio do Guilherme Boulos ao governo e do reconhecimento via ministério não teria nada a ver com o partido em si, mas sim com a participação do Guilherme Boulos em movimentos sociais. Porque, na verdade, a leitura que o governo Lula tem feito é que o Lula está perdendo capacidade de diálogo com esses movimentos. E aquela história, o Lula já perdeu tanta coisa que ele não pode se dar ao luxo de perder a base mais forte dele, que são esses movimentos aí. Movimento social, coisa nenhuma. Você sabe, MST, MTST, que o Guilherme Boulos é diretamente ligado a esse movimento, então seria uma forma de conseguir um apoio mais irrestrito desse pessoal. Não que eles não precisem, mas até nisso o Lula está enfraquecido. Essa é a grande verdade. Só que, em troca dessa indicação para o ministério, Guilherme Boulos precisaria apoiar o Lula até o final do mandato do Molusco. Inclusive aqui, o Guilherme Boulos não poderia concorrer à reeleição para deputado federal, ou seja, ele teria que se manter fiel ao governo até o final e abrir mão do seu carguinho lá na Câmara dos Deputados, que não é pouca coisa, diga-se de passagem, e que é um problema. Isso aqui seria um problema para o PSOL, sem sombra de dúvidas, porque tem outro fator nessa história. Qual que é esse fator? Guilherme Boulos pega muito voto. O cara teve mais de 1 milhão de votos na eleição parlamentar de 2022 lá em São Paulo, carregou um monte de gente com ele. Se o PSOL tem alguma base parlamentar de relevância, que não é muita também, mas se tem alguma coisa, é por causa do Guilherme Boulos, porque ele carregou muita gente
com ele. Muita gente que não teria a menor condição de se reeleger. De se eleger, aliás, por conta própria. Então, o Guilherme Boulos assumindo essa ideia aqui de não se candidatar para permanecer como ministro do Lula até o final do governo pode representar uma queda muito grande na quantidade de parlamentares do PSOL. Aí seria um problema sério para o partido. Agora, vamos lá, né? Já há conversas de que o Guilherme Boulos estaria disposto a sair do PSOL para ingressar no PT. Então, seria algo mais nesse sentido, sem sombra de dúvidas, a indicação dele para esse cargo da Secretaria-Geral da Presidência, e uma vez ele trocando de partido, seria uma troca de 6 por meia dúzia. Saiu um cara do PT, entrou outro cara do PT no final das contas. E vamos lá, esse negócio de reforma ministerial vem sendo tratado desde as eleições do ano passado, não aconteceu absolutamente. A única coisa que rolou de fato foi a queda do Paulo Pimenta, porque a SECOM precisava de uma troca, realmente o Lula estava muito revoltado com os desenrolares disso, e aí ele contratou o Sidônio Palmeira como super-ministro. Então, realmente, aqui foi uma mudança puramente por exigência do próprio Lula. O Padilha saiu para dar lugar para Gleisi Hoffmann, porque era uma premiação para os serviços prestados pela Amante, de acordo com as planilhas lá da Odebrecht, e o Alexandre Padilha saiu para entrar no lugar da Nízia Trindade, que já estava mais do que queimada, realmente uma ministra muito fraca. Uma dança das cadeiras aqui, simplesmente, e no Ministério das Mulheres uma troca completamente irrelevante. E aí, alguns ministros caíram, o caso do Juscelino Filho, porque ele foi envolvido numa série de esquemas ali e tudo mais, e o Carlos Lupe por causa da bomba que aconteceu lá no INSS. De maneira geral, as mudanças têm deixado o Centrão bastante insatisfeito. E o Centrão também, convenhamos, está de olho na queda da popularidade do Lula. O PDT talvez tenha até respirado aliviado com a saída do Carlos Lupe do Ministério da Previdência Social. E inclusive aqui um nome ali grande do partido do PDT falou é o seguinte, que eles estão apoiando um governo impopular e que não tem possibilidade de fazer disputa nas bases, porque tem gente mais privilegiada que eles lá no gabinete ministerial, na base aliada do Lula, porque o PDT tem fechado quase que 100% com o governo Lula, ao passo que União Brasil, MDB, PSD não fecham de forma tão unânime assim com o Lula no final das contas. Então, o PDT continua mais ou menos, de fato, aqui dentro do governo Lula, porque a bancada do PDT desembarcou da base aliada lá na Câmara dos Deputados. Eles falaram isso aqui, iriam agir de forma independente, não iriam para a oposição, é claro, mas agiriam de forma independente. Só que os 3 senadores do PDT vão continuar dentro do governo Lula. Então, na verdade, não foi um desembarque completo ainda, pelo menos. E o que acontece? O Volney Queiroz entrou no lugar lá do Carlos Lupe no Ministério da Previdência, mantendo a cota do PDT, e enfim, não foi algo unânime também no partido. Tem gente que tá inclusive querendo se afastar desse cara, dizendo que foi uma indicação direta do próprio Lula. Enfim, é uma situação que mostra uma queda considerável na capacidade de governança do governo Lula, capacidade de diálogo com o Congresso Nacional. Já não tinha muita coisa, agora a tendência é só piorar. E, meu amigo, Guilherme Boulos no governo Lula não vai ajudar absolutamente nada, por isso torço muito para que ele vá para lá, sim. Mas me diga, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.